Olá piratas do Novo Mundo, eu sou o Dan. Hoje a gente vai estar navegando juntos mais uma vez para falar sobre os spoilers dos primeiros vazamentos do capítulo 1038 do mangá de One Piece. Esse vazamento já tinha saído desde ontem, mas eu não consegui trazer mais cedo para vocês. Porém hoje a gente já vai conseguir conversar juntos sobre eles nesse formato de vídeo, nesse formato estilo podcast. Vamos falar sobre o capítulo 1038 do mangá, as informações que já temos do capítulo, que é chamado de Big Mom vs Kid e Law. Sim, de acordo com o título do capítulo, ele vai ser focado na batalha entre os Supernovas, os dois membros da pior geração, contra a Yonkou Big Mom. Porém, tem muito mais coisa que vai ser revelado pra gente neste capítulo que já conseguimos ver através dos tópicos do vazamento. Assim como todas as semanas os vazamentos estão em tópicos de texto e a gente tem que comentar esses tópicos e assim tentarmos saber mais sobre o que realmente está acontecendo. Vamos lá, na mini história da capa, a gente vai ter essa semana Nid e Yong, que estão sendo mantidos presos pela Big Mom no livro de Mondor, no livro de Charlotte Mondor. Esse é um poder que, como a gente sabe, vem de uma Akuma no Mi, da Buku Buku no Mi. Não apenas isso, como essa fruta já foi utilizada também para prender da mesma forma o Luffy e a Nami. Vocês devem lembrar de tudo isso. E agora a gente tá vendo um pouquinho do que tá acontecendo em Whole Cake nesse momento, enquanto Big Mom tá em um ano lutando. Mas vamos voltar para os acontecimentos do capítulo, fora o acontecimento da capa principal. O primeiro momento do mangá já vai mostrar pra gente o Raizo e também o Fukurokujo. Eles estão lutando um contra o outro ainda e aparentemente eles estão em chamas. Eles se mantêm em chamas e eles não estão utilizando nenhuma técnica mágica ou nenhum jutsu. Eles não estão utilizando nenhuma das suas habilidades neste ponto. Não sabemos exatamente o que está acontecendo do confronto entre eles e se estão mantendo-se usando os poderes das suas Akuma no Mi. A gente só sabe neste momento que eles se mantêm queimando e não sabemos por quantos quadros do capítulo eles vão se manter como foco principal. Depois disso, o foco então passa a ser o próprio monstro flamejante, o próprio monstro de chamas. Yamato vai lutar contra ele tentando parar esse monstro usando seus próprios poderes, suas próprias mãos. Yamato tenta pará-lo atacando ele diretamente, o que a gente não sabe se vai realmente ter um grande efeito, afinal ataques diretos poderiam acabar prejudicando a pessoa que estava atacando e não propriamente ele. Porém, a gente vai ver como tudo isso vai decorrer, afinal, como a gente sabe, Yamato tem muito poder, principalmente utilizando Bushijoku Haki e Haoshoku Haki, que descobrimos que Yamato também possui. Sabemos que Yamato também tem domínio por Bushijoku Haki avançado, ou seja, é capaz de atacar os seus oponentes sem nem mesmo precisar tocá-los diretamente, e isso pode acabar sendo uma vantagem nessa luta e também em todas as outras. Afinal, pelo que conseguimos ver, o controle de Yamato em Bushijoku Haki é maior do que o Luffy, pelo menos no fator de emissão desse poder, porque Yamato conseguiu manifestá-lo por uma distância maior. Isso também faz a gente pensar sobre a possível limitação desse poder, se existe uma limitação para a distância que o Bushijoku Haki emitido, ou seja, o uso avançado consegue chegar. Afinal, talvez usuários muito avançados como Shanks podem talvez até mesmo utilizar por longas distâncias, mas isso só o futuro do mangá vai mostrar pra gente, e também o futuro do Luffy, que tá dominando muito bem essa técnica. Mas a gente vai finalmente para o momento da luta do Kid e do Law contra Big Mom, que vai se manter desde agora dessa parte do início do capítulo. A gente já viu que anteriormente os dois Supernovas já tinham superado todos os seus limites, colocando a própria vida em perigo para utilizar os poderes do despertar das suas frutas. Eles ainda não estavam capacitados para utilizar o despertar, eles ainda não estavam completos, porém eles já utilizaram contra Big Mom e isso fez inicialmente algum efeito contra Yonkou. Porém a gente viu que Big Mom não se importava com a luta contra os dois e acreditava que poderiam vencer em qualquer momento. Tanto que neste capítulo, Big Mom simplesmente se vira para ir embora. Ela simplesmente decide deixar os dois para trás e se juntar na luta com o Kaido, que estava enfrentando o Luffy neste momento. E como a gente sabe, o Kaido não está em uma grande vantagem. Por mais que o Kaido seja muito poderoso e por mais que ele consiga sim ter ataques mais fortes que o de Luffy, neste ponto, ele está constantemente utilizando seus próprios poderes, os poderes da sua fruta do diabo, para manter o Onigashima voando. Ou seja, ele está se esgotando cada vez mais e desde o início, enquanto todo mundo estava lutando, enquanto ele lutou contra o Luffy algumas vezes, ele estava fazendo a Ilha do Céu flutuar, como a gente sabe. Então desde que seu plano começou, ele não descansou por nenhum segundo, o que deixa ele esgotado também. Mesmo ele sendo um Yonkou, ele também tem limitações físicas. E dessa forma o Luffy agora está se aproveitando disso para conseguir adequar o seu nível com o nível de Kaido. Inclusive vimos que a partir do momento que o Kaido precisou se focar mais na batalha contra o Luffy, porque o garoto estava usando o Haki avançado e conseguindo golpear, o Kaido deixou o Onigashima começar a desmoronar. Tudo isso começou a acontecer porque ele não estava conseguindo mandar tanto poder para controlar a Ilha do Céu para aquelas suas nuvens. Então dessa forma,
a gente sabe que existe sim a possibilidade do Luffy no fim de tudo conseguir vencer. Porém, com Big Mom se juntando a este confronto, a desvantagem de Kaido iria diminuir completamente. Porém, a gente via que Kid Law continuou constantemente atacando a Yonko, tentando a impedir de se movimentar, tentando a impedir de deixar aquele lugar e também tentando a vencer. A gente sabe que Kid sempre quis derrotar um Yonko desde o início. Toda sua aliança foi formada para isso, o seu plano inicial era derrotar o Shanks e agora a gente tá vendo que ele precisou formar uma aliança com Law, o que ele não queria fazer inicialmente para conseguir enfrentar Big Mom, e eles realmente também têm chances de vencer, principalmente trabalhando juntos. Porém, o capítulo não foca apenas nessa batalha, a gente vai para um outro local. A gente viu que o Zoro, ele finalmente terminou sua batalha contra o King. E essa batalha, se ele estivesse no seu auge, no seu ápice, tudo bem, já seria o suficiente para colocar a vida do espadachim dos piratas do Chapéu de Palha em risco. Porém, ele já lutou utilizando os conhecimentos Minks para se manter em pé. O Zoro já lutou sem estar em condição de lutar, o que deixou toda a sua situação muito pior. Então nesse momento quem víamos era o Chopper, que estava muito preocupado com o Zoro, com o remédio que ele tomou para se curar. Afinal, aquele conhecimento não apenas era impressionante, como também muito perigoso. Ele pôde curar o Zoro completamente, fazer com que ele não sentisse seus ferimentos e continuasse lutando tranquilamente. Porém, sabíamos também que quando o efeito daquele medicamento chegasse ao fim, o Zoro ia sentir muito mais dor do que antes, talvez até mesmo ao ponto de quase perder a sua vida. Então, neste momento, a gente vê o próprio Zoro, e ele estava enfrentando um novo adversário. Não sabemos se essa batalha é uma batalha mental, não sabemos se é algum efeito colateral daquele remédio que ele havia tomado, mas o capítulo diz pra gente que ele estaria enfrentando um ceifador, um homem com uma foice gigante. E então, a partir daí, muitas possibilidades surgiram. Algumas pessoas acreditam que seria por causa da espada Ema, que seria relacionada às almas de antigos usuários daquela grande lâmina que foi usada no passado pelo Oden, e que a gente viu que inicialmente não queria que o Zoro estivesse a utilizando. Também algumas pessoas acreditam que aquele seria o momento em que o Zoro realmente estava presenciando o fim da sua vida e surgiu um ceifador em sua frente. E como eu disse, também teria a possibilidade de tudo aquilo estar acontecendo apenas na mente do Zoro, porque como a gente sabe, ele só conseguiu se manter em pé, ele só conseguiu se manter lutando porque ele havia tomado o medicamento dos Minks, e a gente não sabe que tipo de efeito colateral ele pode ter. Sem contar, obviamente, com o efeito colateral que a gente já conhecia, que é o fato do Zoro começar a sentir muita dor depois do efeito acabar. Porém, sim, aquilo também poderia causar algum tipo de alucinação no Zoro, fazer com que ele estivesse enfrentando o inimigo em sua mente, justamente porque ele passou pelos limites da sua própria vida utilizando aquele medicamento dos Minks. Então faria muito sentido que ele acabasse encontrando um ceifador em sua mente e começasse a o enfrentar como o grande espadachim que é. Porém, nesse caso, comenta aí o que você acha que realmente aconteceu com o Zoro. Algumas pessoas acreditam que pode até mesmo ser o Oden que surgiu na frente dele. Mas comenta aí embaixo o que você acha. Eu acho que mesmo se for uma ilusão, eu acredito que vai ter algum significado por trás disso. Afinal, o Oda não colocaria essa cena se não tivesse algum motivo ou alguma nova revelação que fosse ser trazida em algum momento por causa dela. E aí depois a gente vai conseguir ligar os pontos. Mas comenta aí embaixo. A gente volta pra grande batalha de Big Mom, onde ela insiste em tentar se juntar ao Kaido, e aí a gente tem a manifestação do Kid e do Law. Eles começam a dizer que não importa o que acontecesse naquele momento, não importa o que acontecesse naquela batalha, eles iriam a impedir de deixar aquele lugar, iriam a impedir de lutar ao lado do Kaido, mesmo que custasse a vida deles. Ou seja, eles estão lutando muito mais do que apenas para vencer uma Yonko. Eles realmente estão lutando para proteger o Wano e salvar todas as pessoas que acreditaram neles. E agora, no fim de tudo, a gente sabe que caso qualquer um deles seja capaz de vencer um dos Yonkos que estão ali, de acordo com a Super Paul, eles vão tomar esse cargo para si, eles vão conseguir o título de Yonko, ou seja, podemos ver a mudança de um dos Supernovas agora, um Supernova se tornando um Imperador. Não sabemos como seria no caso de Kid Law que estão lutando juntos, mas sim, já foi dito que um novo Imperador pode surgir deste grande confronto, talvez mais do que um. E no fim, mesmo assim, mesmo que eles consigam derrotar Big Mom ou que essa batalha não chegue ao fim, a gente sabe que o grande confronto de Wano ainda tá longe de acabar, porque ainda temos grandes frotas chegando até aquele local, além de Zunisha também. Então tem muitas novas revelações que ainda devem ser feitas pra gente. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam desses vazamentos do capítulo 1038 do mangá de One Piece, fechou?